Vou falar mal de um outro negócio aqui. Vai lá. Microfisioterapia. Boa. Pensa numa picaretagem. Os microfisioterapeutas que me desculpem, viu? Mas se você faz isso, Tem coisa que não dá pra defender. precisa estudar mais. Eu tenho dificuldade de falar. Mas a pressão que eu vou exercer sobre seu tecido somático vai acionar fatores genéticos da epigenética ancestral ou de traumas mal resolvidos da infância, porque a memória celular continua aí. Me Foge ajuda. disso, foge. Então, assim, entender os mecanismos de dor de verdade Sim. passa por entender uma boa evidência. E quando a gente entende uma boa evidência, sabe ler artigo científico, sabe entender sobre plausibilidade acadêmica, científica, fisiológica, Sim. a gente não cai nesses engodos. Perfeito. Né? A gente não cai nessas picaretagens, assim. É. E me desculpa, tá? Se você é microfisioterapeuta bem intencionado, e a maioria são, né? São bem intencionados. Eles não fazem isso, tipo assim, tô usando uma técnica aqui de maldade porque não funciona, mas eu vou enganar. Não é isso, tá? Não é isso, por favor. Sim. Quem faz a coisa errada, geralmente é com muito boa intenção. E tem resultado. Algumas coisas têm muito resultado. Por que tem resultado? Por causa da manipulação do trauma da memória celular? Não. Por causa dos fatores comuns da psicoterapia. Sim. Né? Por causa de N fatores de regressão à média, né? De curso natural da doença, Perfeito. de uma assistência. Às vezes a pessoa está num período ali tão depressivo que a simples atenção desse terapeuta que está pegando na mão dele, fazendo esse cuidado, Sim. já é o fator que vai alterar o processo. Perfeito. Não é se ele fizer a técnica da microfisioterapia ou se ele fizer qualquer outra coisa que gera a mesma atenção, ele vai ter o mesmo resultado. É. Certamente. Perfeito. E aí eu não vou nem falar da homeopatia. A homeopatia. Eu sempre falo com os alunos o seguinte: aqui, dentro dos nossos conteúdos de formação, a gente acolhe terapeuta de tudo quanto é tipo de abordagem. Desde a abordagem da psicologia convencional, da terapia integrativa, isso, aquilo. E realmente existem limitações científicas em você falar tudo tem que ter evidência. Tem coisa que geralmente a gente vai na Não tem, subjetividade. Não dá. Mas existem algumas coisas que não dá pra defender. Existem algumas coisas que eu tenho que falar, cara, começou a falar de reprogramação de DNA, terapia quântica ou outras coisas que claramente a evidência já mostra a ineficácia. Sim. A gente tem que ter aquela humildade de falar, cara, eu não sou o guru do Himalaia que tem uma resposta que as evidências contradizem. O negócio é o seguinte, as pessoas confundem ausência de evidência Sim, com evidência de de ausência. ausência. O que é ausência de evidência? Não temos estudos, ensaios clínicos, produção acadêmica o suficiente que dão suporte para essa abordagem ou que negam essa abordagem. Isso é uma ausência de evidência. Perfeito. Enquanto está na ignorância, de certa forma, você ainda pode usar. Que pode ser que ainda não encontramos mecanismos Sim, que conseguem medir aquilo ali da maneira correta. perfeito. Né? Então, não temos evidência ainda. Tá É melhor usar o que já tem? É melhor. Mas, Dependendo de como vai ser utilizado, né? ok usar. Né? Agora, quando a gente tem evidência de ausência, o que é isso? Vários ensaios clínicos, vários estudos já demonstraram que a abordagem X, Y ou Z não é melhor do que placebo. Sim. Quando isso acontece, você tem por obrigação não utilizar aquela abordagem XYZ. Abandoná-la. Por que você tem que abandonar? Porque senão você está causando um mal para o seu paciente. Sim. Ah, não. Se não fizer bem, mal também não vai fazer. Faz, porque aquele paciente está gastando mais por aquilo. Aquele paciente está colocando a esperança naquilo. Aquele paciente está apostando muitas fichas naquilo e às vezes acha que aquilo é a única coisa que vai ajudá-lo. E deixa de investir no que tem evidência para investir no que não tem. Então, por exemplo, quando a gente pensa em algumas abordagens, elas prometem, por exemplo, cura do câncer. Sim. Chás milagrosos, plantas não sei o quê. A própria né? terapia psicossomática vem dessa ideia. Pois é. Então, quando a gente pensa nisso, e aquele paciente, às vezes, larga tudo e vai viver com um guru XYZ, deixa de fazer a químio, ele vai morrer mais cedo. Né? Vai morrer mais cedo, a gente já sabe. Perfeito. Ah, por um milagre aconteceu. Não, eu tenho caso de um tio, de um primo, do conhecido, que tinha um papagaio, que o dono desse papagaio... Será que foi aquela abordagem que fez isso? É porque é muito anedótico. Né? Então, quando a gente vai pensar nas nossas abordagens, a gente precisa de ter essa responsabilidade. E nós, como educadores, você e eu, a gente não pode se calar em relação a isso. Não é que eu estou criticando a pessoa que faz, de forma alguma. Eu acho que essa pessoa que faz, ela está muito bem intencionada e ela acredita naquilo que ela aprendeu. Só que, às vezes, se ela aprender diferente, ela vai fazer diferente e vai
ter no futuro uma tristeza, uma vergonhazinha de ter feito aquilo ali. Sim. E tá tudo bem, tá? Não tem problema mudar de ideia. Nós, inclusive, já Nossa. aprendemos pseudociência e já aplicamos. Muito na vida, muito. Né? Quantas vezes a gente já fez uma abordagem, uma coisinha ou outra que a gente achava que era certo e aprendemos. E as pessoas têm que aprender mesmo e tá tudo bem, não tem problema errar. E não tem problema mudar de opinião. Nesse mundo polarizado que a gente tem hoje, às vezes mudar de opinião parece crime, mas não é. É inteligência. A flexibilidade cognitiva, a habilidade de aprender uma coisa nova e se alterar é o barato que o ser humano vivencia. Perfeito. Né? O ser humano, ele só é um ser humano e é esse ser que se adapta e evolui porque ele tem essa habilidade, essa capacidade. Sim. Mas por algum motivo louco, as pessoas pararam de se permitir mudar de opinião. Né? Elas começaram a ter uma rigidez cognitiva, como se criassem castas, grupos, certo e errado. Não tem isso. Sim. Né? Sim. Então a gente fala isso com muito carinho, inclusive, com as pessoas que ainda têm essas práticas que já têm uma evidência de ausência. E aí, às vezes eles vão entrar numa pós e vão, nossa, mudou meu mundo, mudou minha vida. Eu alterei meu padrão e eu me tornei um clínico mais efetivo. E tá tudo bem. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, é o nosso lindo. objetivo. Agora, não quer dizer que algumas coisas não podem ser feitas. Eventualmente, né? Eu tive uma paciente uma vez que ela tava com um problema gigantesco e etc. E ela tava com uma rigidez cognitiva sobre algumas questões dela, sabe? Que ela precisava de modular e tudo. E eu fiz a pergunta para ela, assim, muito naturalmente, com muita humildade, assim, e o que você acredita que pode acontecer para que isso aconteça? Que era uma rusga que ela tinha com o ex e tal, aquele negócio todo. Ela parou, pensou, eu preciso fazer uma prece, uma oração para esse meu ex. Eu disse, então faça. E ela fez. E ela entrou num processo de catarse ali, tão absurdo, de choro, de comoção, aquele negócio todo. Ela falou isso. Quer dizer que eu vou mandar todo mundo sentar na minha cadeira e falar assim, faz uma prece que isso resolve? Não, não é isso. Mas algumas pessoas significam algumas coisas, não quer dizer que a gente vai achar evidência em prece por causa disso. Né? É sobre saber individualizar a conduta.